Informativo da Educação Municipal é uma publicação eletrônica do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação que congrega numa primeira parte as notícias mais voltadas às instituições públicas, estaduais e municipais e traz realmente numa segunda parte informações mais globais sobre a educação. Em termos mais pontuais para a educação pública, nós temos a definição de recursos financeiros das escolas públicas de educação básica, a fim de apoiar as ações de fomento à participação da família na vida e no âmbito do projeto de vida aos estudantes. Essa portaria de resolução, melhor dizendo, que foi aprovada, foi publicada no dia 19 de maio, resolução número 3, traz realmente critérios sobre a destinação de recursos às escolas públicas. Então, os municípios, especialmente, são os mais beneficiados com esse aporte de recursos, devem observar essa resolução do FME, que traz disposições normativas aplicadas a esse processo. O governo federal lançou um programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. Essa medida provisória é uma medida provisória número 1116, de 4 de maio, está em análise no Congresso Nacional, vai sofrer modificações, mas já está vigorando, porque é uma medida provisória e estabelece realmente um novo programa de fomento de mais recursos para empregabilidade e colaboração com as mulheres e jovens. Também o governo federal lançou um outro programa, o Programa da Primeira Infância. Esse, no âmbito do Ministério da Educação, a portaria 357, do dia 19 de maio, estabeleceu esses critérios para mais um programa, entre tantos programas que existem. E por falar em programa, nós vamos citar 3 programas que são destacados pelo Ministério da Educação. Política Nacional de Alfabetização, é o primeiro deles. A Secretaria de Alfabetização tem um processo longo dessas políticas. Programa Tempo de Aprender, também é um programa da Secretaria de Alfabetização, também está disponibilizado, e o programa Conta Pra Mim, que é um outro programa também voltado para mais a leitura e a primeira infância. Então temos aí o Ministério da Educação com vários programas, muitos funcionando mais ou menos, outros funcionando melhor, mas são programas que estão sendo lançados numa sequência e tem todos eles com recursos razoavelmente fáceis para as instituições. Então, você que é gestor municipal, ou estadual, recorra ao site do MEC, você vai encontrar todos os caminhos, todos os detalhamentos para essas informações. Fechamos assim esse bloco e voltamos nas informações mais globais. Nesse segundo bloco do nosso informativo, nós vamos abordar os aspectos que são globais à educação, envolvendo básica, superior, públicas e privadas. Então, destacamos logo de início a edição de uma lei, a Lei 14.333, do dia 4 de maio, que alterou a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, para garantir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos adequados à idade e às necessidades especiais de cada aluno. Então, essa lei ela exige que realmente as instituições de educação tenham equipamentos, mobiliário adequados a cada aluno. É uma disposição complexa, porque nós temos muitas escolas que não têm os equipamentos, não têm carteiras escolares para atender a todos dessa disposição, mas foi estabelecida uma nova lei e terá que ser cumprida por parte de todas as instituições públicas e privadas. A arrecadação de recursos por meio de títulos de capitalização para as entidades beneficentes tem uma nova legislação. A Lei 14.332, do dia 4 de maio, permitiu que as instituições possam arrecadar recursos por meio de título de capitalização para as entidades beneficentes de assistência social. Não são todas as entidades, mas as que são entidades certificadas, e tem inclusive os SEBAS, certificados de entidade filantrópica, podem ter a arrecadação de recursos de acordo com as regras que foram estabelecidas nessa nova legislação. Cursos técnicos por instituições privadas de ensino superior passam a ser possíveis a partir desse mês, os pleitos,
a portaria 314 e um edital 48, ambos da Secretaria de Regulação, Secretaria de Educação Tecnológica e Profissional, estabelece os critérios para a criação de cursos técnicos por instituições de ensino superior. Já existia isso antes, depois houve um hiato, houve uma proibição, não é uma proibição, mas não foram abertos um novo edital, e agora veio a modificação da legislação e um novo edital, e as instituições podem fazer os pedidos de seus credenciamentos e autorização de curso até esse começo de julho. Política Nacional de Recuperação da Aprendizagem na Educação Básica foi objeto de um decreto 11.079, de 23 de maio de 22. Então, definiu a política para a recuperação da aprendizagem. Isso não é muito fácil de resolver por decreto, mas o decreto tem esse objetivo. Foi editada também uma outra lei, a Lei 14.351, de 25 de maio, criando o programa Internet Brasil, um programa que será bastante relevante, porque prevê a oportunidade de recursos voltosos para as instituições de educação implantar a internet nas escolas. Então, a tecnologia fica com mais recursos aí nesse momento. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, finalmente, depois de um longo período, definiu seus membros e iniciou suas ações. E aí temos realmente já esse fato está acontecendo, as sessões da Câmara de Educação, Câmara dos Deputados, Comissão de Educação, vem sendo realizadas audiências públicas e sessões com maior intensidade. Mas tem mais de 1000 projetos de lei aguardando julgamento. Destacamos também que será realizado no final desse ano, em novembro, a Conferência Nacional de Educação. A conferência é precedida pelas conferências municipais, conferências estaduais, e a Conferência Nacional acontecerá em Brasília em novembro, com a participação de todos os segmentos da educação pública e privada, para debater principalmente o novo Plano Nacional de Educação e uma avaliação desses cenários educacionais. Será em novembro, depois do segundo turno, então torna-se mais fácil a participação de pessoas que estavam envolvidas em projetos políticos educacionais. No âmbito do Conselho Nacional de Educação, nós tivemos a reunião plenária de maio, que foi realizada virtualmente, e alguns pareceres foram aprovados, mas não muito divulgados ainda. Mas foi realizado normalmente o processo virtual. Como destaque, houve a aprovação de uma resolução das diretrizes curriculares para a formação profissional e de nível técnico. Então, isso foi objeto de uma resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução número 1 do Conselho Pleno. E os pareceres das realizações, das votações que ocorreram em fevereiro, na primeira parte, foram mencionados, foram já disponibilizados, entretanto, os pareceres restantes de fevereiro, março, abril, maio, ainda não foram disponibilizados. Então, essas são as notícias que fechamos com isso, os nossos informativos.